O som da porta batendo ainda ecoava pela casa quando Rosa Maria levou a mão até a barriga. O silêncio que veio depois não era paz. Era abandono. Joaquim? Ela chamou, mesmo sabendo que não teria resposta. Nada. Nem passos. Nem hesitação. Nem arrependimento. Só o vazio. A casa, que antes parecia pequena demais para os sonhos dos dois, agora parecia grande demais para uma mulher só. Grávida. E sem ninguém. Rosa encostou na parede, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Minutos antes, eles estavam na cozinha. Uma conversa simples, que virou discussão, que virou decisão. Eu não estou pronto para isso, ele disse, passando a mão no cabelo, inquieto. A gente nunca está pronto, ela respondeu com a voz firme, mas os olhos já marejados. Não é sobre isso, Rosa. Eu tenho planos. Eu estou crescendo. Isso vai me prender. Aquilo doeu mais do que qualquer outra coisa. Isso. Não era um filho. Não era uma vida. Era um peso. É seu filho, ela disse, tentando manter a calma. Eu sei, e é justamente por isso que eu preciso sair agora. Agora. Não depois. Não com tempo. Agora. Como se aquele momento fosse mais importante do que tudo o que eles tinham construído. Você vai me deixar? A voz dela falhou. Eu vou fazer o que é melhor para mim. E foi assim. Sem gritos, sem escândalo, sem olhar para trás. Ele pegou a chave, abriu a porta e saiu. Como se estivesse indo comprar pão. Mas não voltou. Naquela noite, Rosa não chorou. Não porque não doía, mas porque havia algo mais forte que a dor crescendo dentro dela. Responsabilidade, medo. E uma pergunta que não saía da cabeça. Como eu vou fazer isso sozinha? Ela sentou no sofá antigo, aquele que eles compraram juntos no primeiro mês, e ficou ali, olhando para o nada. O celular na mão, a vontade de ligar, de implorar, de pedir para ele voltar. Mas algo dentro dela travou. Não era orgulho, era dignidade. Se ele quis ir, ele já foi. Ela sussurrou. E naquele momento, mesmo sem perceber, Rosa começou a mudar. Os dias seguintes vieram como uma avalanche. Contas. Silêncio. Ausência. A escova de dentes dele ainda estava no banheiro. A camisa jogada na cadeira. O perfume no criado mudo. Tudo ali. Menos ele. Rosa tentou trabalhar normalmente, mas não era simples. As pessoas perguntavam. E o Joaquim? Ela sorria de canto. Está viajando. Era mais fácil mentir do que explicar o abandono. Com o tempo, a barriga começou a aparecer. E junto com ela, os olhares. Alguns de pena, outros de julgamento. Mas Rosa seguiu. Não por força, mas porque não tinha escolha. Numa tarde quente, já no 4º mês de gravidez, ela estava sentada na recepção de um posto de saúde. Sozinha. Observando outras mulheres acompanhadas, mãos dadas, sorrisos tímidos, planos sendo feitos. Ela desviou o olhar. Não queria sentir inveja, mas sentia. Quando chamaram seu nome, ela levantou devagar. Rosa Maria? Sou eu. Entrou na sala. Sentou. Respirou fundo. Cadê o pai? Perguntou a enfermeira sem maldade. Rosa hesitou por um segundo. Não está. A mulher apenas assentiu. Mas o silêncio disse muito. E naquele momento, Rosa entendeu. Ela estava realmente sozinha. Cadê o pai? Perguntou a enfermeira sem maldade. Rosa hesitou por um segundo. Não está. A mulher apenas assentiu. Mas o silêncio disse muito. E naquele momento, Rosa entendeu. Ela estava realmente sozinha. Os meses passaram. E com eles, algo dentro dela ficou mais forte. Rosa começou a vender doces. Primeiro para vizinhos, depois para colegas, depois para quem aparecesse. Não era glamour, era sobrevivência. Ela acordava cedo, trabalhava, cuidava da casa, e à noite, sentava na cama exausta. Mas nunca desistia. Nunca.
porque toda vez que pensava em parar, lembrava de uma coisa. Ela não estava mais vivendo só por ela, porque toda vez que pensava em parar, lembrava de uma coisa. Ela não estava mais vivendo só por ela. O parto veio numa madrugada silenciosa, sem aviso, sem planejamento. Rosa sentiu a dor, pegou a bolsa já preparada e saiu, sozinha. Pegou um carro de aplicativo com o pouco dinheiro que tinha. Durante o caminho, segurava o banco com força, tentando controlar a respiração. Vai dar tudo certo, o motorista disse nervoso. Ela apenas assentiu. Não tinha energia nem para responder. No hospital, luzes fortes, movimento rápido, vozes ao redor. Respira, Rosa. Respira. Horas depois, um choro preencheu o ambiente. Alto, vivo, forte. Rosa chorou junto. Mas dessa vez, não era dor. Era algo diferente. Algo que ela nunca tinha sentido antes. É uma menina, disse a enfermeira. Rosa sorriu cansada. Clara, sussurrou. O nome dela é Clara, porque no meio de toda a escuridão, ela foi a única coisa que trouxe luz. Nos dias seguintes, Rosa voltou para casa com a filha nos braços. A mesma casa, mas agora, completamente diferente. Não havia mais silêncio. Havia choro. Havia vida. Havia propósito. Ela colocou Clara no berço improvisado, sentou ao lado e ficou observando. Pequena, frágil, dependente, e ainda assim, mais forte do que tudo o que ela já conheceu. Eu vou cuidar de você, Rosa disse com a voz baixa. Não importa o que aconteça. E era verdade, mas enquanto Rosa construía, Joaquim destruía sem saber. Em outra cidade, em outra vida, ele crescia. Negócios dando certo, dinheiro entrando, contatos importantes. Ele estava onde sempre quis. Longe de responsabilidades, longe de problemas, longe da filha. E por um tempo, isso pareceu funcionar, até o dia em que algo inesperado aconteceu. Joaquim estava em uma reunião importante quando viu uma cena simples pela janela. Um homem, segurando a mão de uma menina pequena, atravessando a rua. Nada demais. Algo comum. Mas aquilo travou algo dentro dele. Por um segundo. Um único segundo. Ele desviou o olhar rapidamente. Podemos continuar? Disse, tentando ignorar. Mas a imagem ficou. E pela primeira vez em anos, Joaquim pensou. Quantos anos meu filho teria agora? Ele nem sabia. E enquanto ele começava a lembrar, Rosa já não esquecia mais. Porque todos os dias, Clara crescia. E com ela, uma história que ainda estava longe de terminar. Ela cresceu sem pai, mas nunca sem amor. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Clara chorava durante a noite. E Rosa aprendia a ser mãe no escuro. Sem manual, sem ajuda, sem descanso. Havia noites em que ela não dormia nada. Sentava na beira da cama com a filha no colo, balançando devagar, olhando para o vazio, tentando não chorar junto. Calma, minha menina. A mamãe tá aqui. E estava. Sempre. Mesmo cansada. Mesmo com medo. Mesmo sem saber se daria conta, o dinheiro era curto. Muito mais curto do que Rosa gostaria de admitir. Os doces que ela vendia ajudavam, mas não eram suficientes. Então ela começou a fazer mais. Aceitava qualquer encomenda. Bolos, brigadeiros, tortas simples. O que aparecesse. Passava horas na cozinha, com Clara no carrinho ao lado. Às vezes a bebê chorava. E Rosa parava tudo. Limpava as mãos na pressa, pegava a filha e esquecia o resto do mundo. Porque nada era mais importante. Com o tempo a rotina foi se ajustando. Não ficou fácil, mas ficou possível. Clara começou a sorrir. E aquilo mudava tudo. O primeiro sorriso veio numa manhã comum. Rosa estava exausta, com olheiras profundas, cabelo preso de qualquer jeito. Quando olhou para o berço e viu Clara sorrindo, sem motivo aparente, sem esforço,
Só sorrindo. Rosa travou por um segundo. Você tá sorrindo para mim? A pequena soltou um som leve, como se respondesse. E naquele momento, todo o cansaço valeu a pena. Os meses viraram anos. Clara crescia saudável, esperta, observadora, tinha os olhos atentos e uma forma curiosa de enxergar o mundo. Mas havia algo que Rosa sabia que não poderia evitar. As perguntas. A primeira veio mais cedo do que ela esperava. Clara tinha 4 anos. Estavam sentadas no chão da sala brincando com peças de montar, quando do nada a menina perguntou: Mamãe, todo mundo tem papai? Rosa congelou por dentro, mas por fora, respirou fundo. Nem todo mundo, filha. Clara juntou mais 2 peças. Pensou por um instante e perguntou de novo: Eu tenho? A pergunta ficou no ar, pesada, difícil, mas inevitável. Rosa se aproximou, sentou ao lado dela e respondeu com calma: Tem sim. Clara levantou os olhos. E cadê ele? Rosa passou a mão no cabelo da filha. Ele não mora com a gente. Ele foi embora? A simplicidade da pergunta doeu mais do que qualquer acusação. Foi. Clara ficou em silêncio, pensando, processando. E então disse algo que Rosa nunca esqueceu. Mas você ficou, né? Rosa sentiu os olhos encherem. Fiquei. Clara sorriu. Então tá bom. E voltou a brincar, como se fosse simples assim, mas não era. Naquela noite, depois que Clara dormiu, Rosa chorou. Não de tristeza, mas de peso, porque sabia que, cedo ou tarde, aquilo voltaria, e voltaria mais forte. Para compensar tudo o que faltava, Rosa se tornava mais presente do que qualquer outra coisa. Participava de tudo. Apresentações na escola, reuniões, brincadeiras no parque. Mesmo cansada, ela estava lá. Sempre. E isso fez toda a diferença. Clara não cresceu sentindo falta. Cresceu sentindo amor. Na escola era uma das melhores alunas. Educada, atenta, gentil, mas também firme. Não deixava ninguém diminuir sua história. Uma vez, um colega disse: Você não tem pai. Clara olhou para ele, sem abaixar a cabeça, e respondeu: Tenho mãe, e ela vale por 2. A professora ouviu. Rosa também, quando foi chamada na escola. Mas dessa vez, não foi para problema. Foi para elogio. Sua filha tem algo raro, disse a professora. Força. Rosa sorriu, porque sabia exatamente de onde vinha. Enquanto isso, em outra realidade, Joaquim continuava crescendo. Carros novos, casa maior, viagens. A vida que ele escolheu funcionava, pelo menos na superfície. Ele não falava sobre o passado, não perguntava, não procurava. Era mais fácil assim, apagar, seguir, ignorar, mas a vida tem um jeito estranho de cobrar silêncio. Num jantar de negócios anos depois, um cliente comentou: Minha filha acabou de fazer 7 anos. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Joaquim travou por dentro. 7 anos. O número ficou, ecoando, porque naquele instante, ele fez a conta e percebeu algo simples. Sua filha também teria 7 anos. Filha, não filho. Ele nem sabia, mas sentiu. E isso foi o começo. Aquela noite ele chegou em casa mais cedo. A casa, impecável, silenciosa, grande, vazia. Sentou no sofá, pegou o celular e ficou olhando a tela, sem saber o que fazer, sem saber por onde começar. Digitou o nome dela, Rosa Maria. Nada. Mudou. Procurou mais. Mas o tempo já tinha feito seu trabalho. Ela não estava mais fácil de encontrar. E talvez nem quisesse ser encontrada. Ele largou o celular, levantou, serviu uma bebida e tentou esquecer, como sempre fazia. Mas dessa vez, não foi tão simples. Enquanto isso, do outro lado da cidade que ele nem sabia qual era, Rosa fechava mais um dia, cansada, mas em paz. Clara já estava dormindo,
abraçada com um ursinho velho que ela ganhou de uma cliente. Rosa ficou olhando, em silêncio, com um sorriso leve. A gente tá conseguindo, sussurrou. E estava. Mesmo sem ninguém ver. Mesmo sem reconhecimento. Mesmo sem facilidade. Elas estavam, mas o que Rosa não sabia é que o passado já tinha começado a se mover, devagar, silencioso, mas inevitável. O dia começou como qualquer outro. Rosa acordou cedo, preparou o café, arrumou Clara para a escola. Não esquece o trabalho de ciências, disse ajeitando o cabelo da filha. Já tá na mochila, Clara respondeu sorrindo. Tudo parecia normal, simples, tranquilo. Mas eram exatamente nesses dias que a vida gostava de mudar tudo. Depois de deixar Clara na escola, Rosa voltou para casa. Tinha várias encomendas para entregar. A cozinha logo se encheu de cheiros doces, panelas no fogo, embalagens espalhadas. Era corrido, mas era o que mantinha tudo funcionando. Por volta do meio-dia, o celular dela tocou. Número desconhecido. Ela hesitou. Atendeu. Alô? Do outro lado, silêncio. Por alguns segundos. E então, uma voz. Rosa? O mundo parou, literalmente. O som da panela fervendo, o relógio na parede, o barulho da rua, tudo sumiu. Quem é? Ela perguntou mesmo já sabendo. Sou eu, Joaquim. O nome caiu como um peso antigo, que nunca foi embora de verdade. Rosa fechou os olhos por um segundo. Respirou. Como você conseguiu meu número? Direta. Fria. Diferente da mulher de anos atrás. Não foi fácil, ele respondeu. Eu procurei. Procurou. Depois de 7 anos. O que você quer? Silêncio novamente. Mas dessa vez, pesado. Eu preciso falar com você. Não precisa. Rosa, por favor. Você demorou 7 anos para lembrar que precisava falar comigo? A voz dela não tremia. Mas por dentro, tudo estava em movimento. Eu sei que errei. Sabe? Sei. Então pronto. Conversa encerrada. E ela desligou. Sem esperar resposta. Sem dar espaço. Sem olhar para trás. Mas o problema com o passado é que ele não aceita portas fechadas tão facilmente. Naquela tarde, Rosa buscou Clara na escola como sempre. Mamãe, tirei nota máxima. A menina disse, animada. Rosa sorriu. Eu sabia que você ia conseguir. E naquele momento, decidiu algo. Clara não saberia. Ainda não. Não daquele jeito. Não assim. Mas Joaquim não tinha desistido. Pela primeira vez em anos, ele não fugiu. Ele insistiu. Ligou de novo. Mandou mensagem. Esperou. E nada. Rosa ignorou todas. 1, 2, 3 vezes. Até que ele fez algo diferente. Algo que mudaria tudo. 2 dias depois, Rosa estava na cozinha quando ouviu uma voz vindo da sala. Tem alguém aí? Ela congelou. O coração disparou. Aquilo não era possível. Ela caminhou devagar, até a porta da sala, e viu Joaquim, ali, de pé, como se o tempo não tivesse passado, e ao mesmo tempo, completamente diferente. Mais velho, mais sério, mais estranho. Como você entrou? Ela perguntou firme. A porta estava aberta. Erro, um simples erro, que trouxe o passado para dentro de casa. Você não pode estar aqui. Eu precisava te ver. Já viu? Agora vai embora. Ele não se mexeu. Rosa, eu não vim brigar. Então veio o quê? Resolver 7 anos em 5 minutos? Silêncio. Ele olhou ao redor. A casa simples, organizada. Viva. Nada daquilo parecia com a vida que ele lembrava. Ela, tá aqui? A pergunta foi direta. Rosa travou por dentro. Não fala dela. Eu só quero
Você não quer nada. Você nunca quis. A voz dela subiu pela primeira vez. Não era grito. Era verdade acumulada. Você foi embora, Joaquim. Não foi viajar. Não foi trabalhar. Você foi embora. Ele baixou o olhar. Eu sei. Não. Você não sabe. Porque saber era sentir. E ele nunca ficou tempo suficiente para isso. Nesse momento, o portão abriu. O som ecoou pela casa. Rosa gelou. Mamãe! A voz de Clara veio do lado de fora. Não. Não daquele jeito. Não agora. Vá embora. Rosa disse em tom baixo e urgente. Agora. Mas já era tarde. Clara entrou. Mochila nas costas. Olhar curioso. E então... parou. Viu um homem desconhecido na sala. Quem é? O silêncio que veio depois foi o mais pesado de todos. Joaquim não conseguia falar. Rosa não sabia como. E Clara esperava. É um conhecido. Rosa disse, tentando manter a calma. Clara inclinou a cabeça, observando. Algo nela percebeu. Ele vai embora? Rosa respondeu rápido. Vai. Mas Joaquim não saiu. Ele deu um passo à frente. Olhou para Clara. E pela primeira vez, viu. De verdade. Os olhos. O jeito. A presença. Algo nele reconheceu. Sem precisar de explicação. Você é a Clara? A pergunta saiu quase em sussurro. Rosa fechou os olhos. Era tarde. Clara franziu a testa. Como você sabe meu nome? O mundo parou de novo. Mas dessa vez, não tinha volta. Rosa se aproximou. Colocou a mão no ombro da filha. Filha, vai pro quarto um pouquinho. Mas, agora. Clara hesitou. Mas obedeceu. Saiu devagar. Olhando para trás. Tentando entender. Assim que ela saiu, o silêncio explodiu. Você não tinha o direito, Rosa disse com a voz baixa e cortante. Eu precisava ver. Ver o quê? O que você abandonou? Ele não respondeu, porque não tinha resposta boa. Mas naquele momento, algo mudou. Não era mais sobre Rosa. Não era mais sobre o passado. Agora, era sobre Clara. E isso tornava tudo muito maior. Muito mais complicado. E muito mais perigoso. Do quarto, Clara escutava. Não entendia tudo, mas entendia o suficiente. Palavras soltas, tom de voz, tensão. E uma pergunta começou a se formar na cabeça dela. A mesma pergunta, de anos atrás, mas agora, mais forte, mais clara, mais inevitável. O silêncio na sala parecia sufocar. Rosa andava de um lado para o outro, tentando controlar a respiração. Joaquim permanecia parado, sem saber o que fazer pela primeira vez na vida. Mas havia alguém que já não podia mais esperar. A porta do quarto se abriu devagar. Clara apareceu. Olhos atentos. Expressão séria. Diferente da criança leve que ela costumava ser. Eu ouvi. Rosa fechou os olhos. Não tinha mais como evitar. Filha. Ela começou. Mas parou. Porque não existia forma fácil de dizer aquilo. Clara olhou direto para Joaquim. Sem medo. Sem hesitar. Você é meu pai? A pergunta veio limpa. Direta. Sem emoção exagerada. Mas carregada de tudo. Joaquim sentiu o peso atravessar o peito. Eu sou. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era vazio. Era decisão sendo construída. Clara deu mais um passo, observando ele como quem tenta entender algo que nunca existiu. Por que você foi embora? Simples, mas impossível. Joaquim abriu a boca e, pela primeira vez, não encontrou resposta. Porque não havia justificativa que coubesse naquela pergunta. Eu era imaturo. Ele começou. Não, Clara interrompeu. A firmeza surpreendeu os dois. Você só não quis ficar, aquilo acertou direto, sem defesa, sem argumento, só verdade. Rosa observava. Em silêncio. Com o coração apertado, mas também com algo novo surgindo. Orgulho. Eu pensei em vocês.
Joaquim disse, tentando recuperar algo. Clara respondeu sem elevar a voz. Pensar não é ficar. Mais uma vez, certeira. Ele deu um passo à frente. Eu quero fazer parte agora. Clara não recuou, mas também não se aproximou. Ficou exatamente onde estava. Agora, uma única palavra, cheia de significado. Eu tô aqui faz 7 anos. Aquilo não era raiva, era consciência, e isso era muito mais forte. Rosa se aproximou. Colocou a mão no ombro da filha, mas não para protegê-la, para apoiá-la, porque aquela conversa não era mais dela. Joaquim respirou fundo. Eu posso tentar consertar. Clara balançou a cabeça levemente. Não dá para consertar o que você nem tentou cuidar. Silêncio. Mas não um silêncio fraco. Um silêncio definitivo. Ele olhou para Rosa, buscando ajuda. Mas não encontrou, porque pela primeira vez, ela não ia falar por ninguém. Clara continuou. Você pode até ficar por perto, se a mamãe quiser. Rosa olhou surpresa. Mas pai... Clara completou. É quem fica. E você não ficou. Aquilo foi o fim. Não com grito. Não com drama exagerado. Mas com algo muito mais forte. Aceitação. Joaquim abaixou o olhar. Pela primeira vez, entendendo de verdade o que perdeu. Não era só tempo. Era vínculo. Era história. Era presença. Coisas que dinheiro nenhum compra. Eu sinto muito, ele disse. E dessa vez, parecia verdadeiro. Clara apenas respondeu. Eu espero que sim. Ele ficou mais alguns segundos, como se esperasse algo, um sinal, um espaço. Mas não veio, e talvez nunca viesse. Então ele fez o que deveria ter feito anos atrás. Respeitou. Virou. Caminhou até a porta. E saiu, sem bater, sem prometer voltar, sem fingir. A casa ficou em silêncio outra vez. Mas não o mesmo silêncio de antes. Agora, era paz. Clara se virou para Rosa. Você sabia que isso ia acontecer? Rosa respirou fundo. Eu sabia que um dia ele poderia aparecer. E você teve medo? Tive. De quê? Rosa ajoelhou na frente da filha. De você sentir falta de algo que nunca teve. Clara pensou, por alguns segundos, e então respondeu. Eu nunca senti falta. Porque você sempre esteve aqui. Rosa não segurou. Abraçou a filha com força e chorou. Mas dessa vez, não era dor. Era alívio. Naquela noite, elas jantaram juntas. Como sempre fizeram. Sem luxo, sem excesso, mas com algo que nunca faltou. Presença. Os dias passaram, e Joaquim não voltou. Mas dessa vez, não foi fuga, foi entendimento. Ele finalmente compreendeu que algumas portas não se abrem mais. Meses depois, Rosa continuava trabalhando. Clara continuava crescendo, forte, segura, inteira. E de vez em quando alguém perguntava, seu pai? Clara respondia com tranquilidade, eu tenho quem ficou, e era o suficiente, porque no fim, não é sobre quem gera, é sobre quem permanece. E foi assim que uma mulher abandonada criou algo que nunca foi quebrado, uma família. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. E me conta, de onde você está assistindo?